Agora. Sincero. Em especial, sei que tu gosta de falar do coletivo, né, dentro do que tu trabalha, mas em especial, Duqueiroz e Pavon, que acabaram entrando no jogo de hoje e ajudaram nessa vitória. Sobre o primeiro tempo, estava falando até com o grupo agora, não é que eu não tenha gostado. O time teve bem. Nós fizemos 2 gols, criamos, poderíamos ter matado o jogo, não matamos. Aí cai na zona do conforto. E o adversário começa a gostar do jogo. O adversário acerta um chute daqueles fora da área, depois a gente deu mole, pegou nosso time aberto lá atrás, chegaram ao gol de empate justamente por isso, porque nós entramos na zona de conforto, achando já que o jogo estava decidido, damos os espaços para o adversário e eles se aproveitaram. Então, não vou tirar os méritos deles também, não. Mas não como o time estava mal no primeiro tempo. É esse mole mesmo que a gente não pode dar. Conversei com eles no intervalo do jogo, mudamos um pouco, coloquei o Queiroz e o Pavão, entraram bem, são jogadores que eles vinham fazendo a pré-temporada, jogando. Lógico que de repente eles não podem estar 100%, mas eles estão num nível muito bom, próximo dos nossos. Era um jogo para que eles pudessem conhecer também o time, conhecer seus companheiros melhor e readquirir o ritmo do jogo. Os dois entraram e entraram muito bem, praticamente mudaram, né, o panorama da partida. Indiscutivelmente são jogadores que acrescentam uma qualidade a mais para a equipe. E todo jogador de qualidade, é lógico que a equipe sempre vai melhorar. Renato, boa noite. A respeito do Cristaldo, é mais um jogo que ele saiu no intervalo. O que pode se falar sobre esse jogador? É uma questão física, ele não poder jogar mais do que 45 minutos, ou é algo que ele não está entregando, que você espera que ele entregue? No momento que a gente está jogando, que as coisas não acontecem, independente do jogador, eu preciso mudar o panorama da partida, alguém precisa sair. Porque eu não podia voltar praticamente com a mesma equipe, a gente empatando o jogo dentro de casa com o Santa Cruz, não tirando os méritos do adversário, mas a gente precisava da vitória, a gente precisava mais de agilidade, a gente precisava da posse de bola, a gente precisava mais da entrega, da marcação, da chegada. E foi o que aconteceu, por isso que mudei a equipe. Até porque, como eu falei, tanto o Queiroz quanto o Pavão precisavam do ritmo de jogo. Então, para esses jogadores pegarem esse ritmo de jogo, conhecerem melhor os seus companheiros, alguém tinha que sair. E eu optei justamente pelo Franco, porque nós continuamos com 2 volantes, e eu coloquei o André, mais um jogador de área que se juntou ao Galvão. Não adiantava trocar o Galvão pelo André, nós precisamos fazer gols. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Tudo bem, Renato? Boa tarde. Até em um gancho aí dessa sua última resposta, que também você colocou aí o Duqueiroz e o Pavão também para começar a readquirir um ritmo de jogo, até porque estavam em pré-temporada nos seus clubes. A amostragem que eles te deram, isso já é o suficiente para que eles já comecem como titulares o Grenal do próximo domingo? Os 2 jogadores, como os demais jogadores que chegaram, os jogadores que estão aqui no grupo, eu tenho um grupo, eu jamais vou falar, não é porque é Grenal, independente do adversário, jamais vou falar, o meu time para o próximo jogo é isso. Eu não sei nem o que vai acontecer durante a semana. Segunda-feira tem a revisão médica. Eu acho que o importante é que são jogadores de qualidade, só acrescentando qualidade no nosso grupo. Então, durante a semana a gente vai treinar, vai fazer os trabalhos táticos, vamos fazer coletivos e a partir daí eu defino a equipe que começa contra o Internacional. Falando em qualidade, Renato, boa tarde. Gostaria da tua avaliação, né, da tua análise sobre o Gustavinho, né, o Gustavo Nunes. A última vez que tu citou ele numa entrevista coletiva, se não me engano, foi lá em Pelotas. Existia aquele imbróglio da renovação. Ele ficou, renovou, jogou, até por uma situação delicada, né, porque o Soteldo e o Nathan Fernandes acabaram se lesionando e estão ausentes. O Gustavinho, ele pode acrescentar, crescer mais? O que mudou? De que forma ele conseguiu acrescentar e trazer coisas boas para o teu time? O jogador de velocidade, o jogador do 1 para 1, que eu gosto bastante. Eu tenho conversado bastante com ele, tenho lapidado o garoto tem muito ainda a aprender, mas faz parte da idade de 18 anos. Mas já está jogando como um adulto, tem nos ajudado bastante, em termos de gols, em termos de jogadas, em termos de preocupação para o adversário. Então, eu sempre falo, eu gosto de trabalhar com os garotos.
Eu até apreciei a entrada dele no time, justamente que infelizmente nós perdemos o Soteldo e o Natan. Mas o garoto está aproveitando a oportunidade. E é isso que eu quero de todos os jogadores. Independente se vem da base, os que estão aqui, o Campeonato Estadual está aí para isso. Estou falando desde a primeira rodada. Oportunidades, todo mundo está tendo, está todo mundo vendo. E a fila anda no futebol. É mais um jogador que a gente está fazendo, é mais um jogador da prata da casa, é mais um jogador que tem muito a crescer, entendeu? Porque ele está há pouco tempo aqui. Eu tenho conversado bastante com ele, tenho ensinado algumas coisas, mas alguns erros que ele comete ainda é muito normal pela idade dele, mas entre os erros e os acertos, pela idade dele, ele tem acrescentado muito mais acertos do que defeitos. Os defeitos de um jogador, quando ele é bom, é fácil de tirar. Duro é você colocar qualidade num jogador que ele não tem a qualidade, entendeu? E ele não, ele é um jogador que, apesar da pouca idade, ele é um jogador inteligente para jogar. Renato, o Grêmio hoje já conseguiu a vaga para a próxima fase do Gauchão. Quanto isso é importante ter 2 rodadas, mesmo tendo o Grenal ali na frente. E o Diego Costa pode aparecer no Grenal? Bom, a vaga que nós conseguimos, a gente não fez nada mais que a nossa obrigação. Nada mais que obrigação, o Grêmio se classificar para as quartas, né, do Campeonato Estadual. Mas sempre é bom com antecedência, até para a gente poder dar mais oportunidades para outros jogadores. E agora a gente tem a semana cheia aí. O próximo jogo, o Grenal, depois nós temos mais uma partida em casa. É importante a gente continuar buscando sempre as vitórias para a gente buscar o primeiro lugar, ou no mínimo o segundo, né? Para que a gente tenha a vantagem de jogarmos em casa ali na frente. O Diego, quem vai nos dar a resposta é o jogador. O jogador chegou, ele estava um bom tempo parado, desde que ele saiu do Botafogo praticamente ele não estava fazendo nada. Quando eu estava conversando com ele ainda quando ele estava na Espanha, ele demonstrou desde o primeiro minuto, estava muito afim de vir. É um jogador que é acima da média, é um jogador que vai acrescentar bastante qualidade também na nossa equipe. E um jogador, a única coisa que ele me pediu era uns 15 dias, para que ele pudesse fazer aquela pré-temporada ou uma mini pré-temporada, e que é uma coisa normal para o jogador. Não adianta você querer colocar o jogador antes do tempo, que ele, não estando preparado, ele pode ter uma lesão. Então é um jogador que eu tenho conversado bastante com ele praticamente quase que diariamente. Ele vai para o Grenal, não vai? É ele que vai nos dar a resposta. Dependendo do que ele está pensando, dependendo de 1 a 10, se ele está com um bom número na parte física para aguentar, somente ele vai nos dizer, vai nos dar a resposta. E a gente tem essa semana cheia aí, a gente vai fazer bastante trabalhos, e mais para o final de semana a gente vê quais são as condições dele para ver se a gente pode usá-lo ou não. Renato, boa tarde, Renato. Renato, a grande preocupação do torcedor e desse trabalho contínuo que tu tem desde o ano passado é a questão do Grêmio ser um time que toma bastante gols. Mas se a gente analisar os gols tomados pelo Grêmio, o Grêmio toma pouco gol com a defesa postada. Como é um time que produz muito, perde a bola no ataque e acaba tomando muito gol nessa transição. Como é que tu avalia essa transição do Grêmio, principalmente do ano passado para cá? Tu tá vendo evolução? Tu acha que precisa melhorar muito ainda? Qual é a tua avaliação nesse ponto? A gente sempre precisa melhorar. Mesmo naquelas partidas que a gente não estava tomando gols, a gente estava dando algumas oportunidades para o adversário. A gente sempre treina justamente para isso, porque a gente não tome gols e possa fazer os gols. Mas da maneira que o Grêmio joga, pelo menos sobre o meu comando, sempre foi assim. A gente, uns gols por méritos do adversário e outros gols por falhas nossas. Principalmente no caso do jogo de hoje, no momento que você acha que o jogo já está ganho, aí já não precisa mais correr, não precisa mais ajudar, e aí acaba estourando lá atrás. Aí no momento que o time se junta, como nós nos juntamos no segundo tempo, o time mais próximo, as linhas próximas, atacando e defendendo, nós criamos bastante e conseguimos fazer os gols. O problema é que no esquema que eu gosto de jogar, é lógico que a gente deixa certos espaços para o adversário. Às vezes o adversário aproveita, às vezes não. Mas o importante é que a gente aproveita também muitos espaços que os adversários deixam para a gente. Então, foi assim, não adianta as pessoas falarem, mas o campeonato estadual. Pô, o brasileiro, o Grêmio teve o melhor ataque. E aí, eu pergunto, tomamos gols? Tomamos bastante gols, mas fizemos muito mais. Então, eu continuo naquele meu discurso.
Se eu tomar 2, fizer 3, tá ótimo. Se eu tomar 3, fizer 4, tá ótimo. Se eu tomar 1, fizer 2, tá ótimo. O importante é ganhar. Lógico, daqui a pouco nós não vamos ganhar. Vamos tomar o gol, 1 ou 2 gols, nós não vamos ganhar. Mas faz parte do espetáculo. O time grande, como o Grêmio, o time de massa, o time que busca títulos, o time que briga sempre lá na parte de cima da tabela, em todas as competições. Se eu tiver com medo, eu vou passar esse medo para o meu time. Aí você pode dizer, não é medo, é se fechar mais. Mas para fechar mais, eu tenho que tirar algum atacante, eu tenho que jogar mais para trás, eu tenho que buscar, como muitos treinadores gostam de trabalhar, que eu não gosto dessa maneira, é buscar um contra-ataque, é buscar uma bola parada. E não é só no Campeonato Estadual, em outras competições também. O meu time não joga assim, o meu time joga para frente, o meu time joga dentro das possibilidades, sempre bonito e com vitória. Nem sempre isso vai acontecer, mas o torcedor, até por respeito ao nosso torcedor, o Grêmio é grande, o Grêmio tem uma grande torcida, então eu não posso colocar meu time somente para me defender e buscar um gol numa bola parada, ou num contra-ataque, ou numa falha do adversário. Então você vê no jogo de hoje quantas oportunidades o Grêmio criou. Aí alguns vão falar assim, mas é o Santa Cruz, é o Campeonato Estadual. Então você pega um jogo do Grêmio ano passado contra um grande adversário e vê quantas situações o Grêmio criou também, entendeu? E no ano passado nós tínhamos o Soares, fazia gol, a gente tomava também. Mas o Grêmio foi o segundo colocado no Campeonato Brasileiro ano passado, não foi à toa. A nossa maneira de jogar não vai mudar sob o meu comando. A gente muda as peças, troca os jogadores, mas eu sempre procuro trabalhar o grupo durante a semana justamente para buscar sempre as vitórias. Renato, aqui, no segundo tempo, no intervalo, além das mudanças, né, você colocou o Duqueiroz e o Pavon, que colocaram bastante qualidade no jogo, é bem verdade, porque o Grêmio teve uma atuação bem diferente na segunda etapa do que na primeira. Além dessas mudanças, o que aconteceu no intervalo, essa conversa com eles no vestiário, que fez mudar, né? O Grêmio, como você citou também, no primeiro tempo acabou abrindo espaços, principalmente na metade do primeiro tempo até o final, quando o Santa Cruz marcou esses 2 gols. Mas o que aconteceu de diferente, além dessas 2 mudanças, para no segundo tempo o Grêmio ter essa atuação bem melhor? Eu fiz 3 mudanças, né? No intervalo do jogo. E eu costumo pegar, né? Eu tirei lá do meu armário o sininho. Tem um sino lá aí. É que nem de madrugada, quando o cara tem que acordar para trabalhar, né? Toca o despertador, toca o sino. De vez em quando toca o sino, para acordar alguns. Eles acordaram. E quando eles acordaram, o Grêmio jogou. O Grêmio massacrou o adversário. Mas acordaram, botaram a fazer exatamente o que estavam fazendo no início do jogo. Então, não é que você se acomoda, eu fiz as trocas justamente por isso. Não que os jogadores que saíram estavam mal, mas eu tinha que fazer alguma coisa para que eu pudesse mudar o panorama do jogo. Então, como eu gosto da bola, como eu gosto que o meu time tenha posse de bola, por isso que tirei o Jeromel, coloquei um volante para trás, porque a gente tinha mais saída de bola, mais velocidade. Enfim, são coisas que eu não vou ficar falando tudo aqui para não alertar o adversário. Mas o importante foi acordar, digamos assim, alguns que estavam bem no primeiro tempo, mas meio que começaram a cochilar no momento que nós fizemos 2-0 e achando que o jogo estava decidido. E aí, aí faz parte do trabalho do treinador. Boa noite, Renato. Você citou anteriormente o acréscimo de qualidade que os reforços dão ao time, né? Eu queria saber se esses reforços que chegaram também podem influenciar no esquema tático do time. Se você pode, daqui a pouco, mudar o desenho. Ao invés de 2 volantes, montar um tripé de volantes no meio-campo do Grêmio. Tudo pode acontecer. É boa a tua pergunta. Mas é que eu falo. A gente não pode ficar somente num esquema. Pelo menos eu não trabalho assim. Eu sempre tenho a opção A, B e C. E para isso que existem os trabalhos durante a semana, que nós vamos ter uma semana cheia, por isso que a gente vai treinar bastante, até para a gente ter um esquema. Não está dando certa coisa no jogo, a gente pode mudar e os jogadores já estarão adaptados a um outro esquema, entendeu? Não pode somente ficar no plano A, porque se não estiver dando certo, aí já viu. Então, com a chegada dos jogadores, eu tenho mais opções. Tendo mais opções, obviamente que a gente vai treinar outros esquemas. Porque para começar ou para mudar durante a partida, entendeu? Os jogadores com certeza vão estarem, né, adaptados aos outros esquemas que possivelmente posso usar, ou de cara ou durante a partida. Renato, aqui à direita. O Pavon e o Duqueiroz entraram e pareciam que eles jogavam no Grêmio já há 1, 2 anos. Tu chegou a conversar com eles alguma
através do treino, né? Teve 1 ou 2 treinos com eles. Falou alguma coisa para eles, para se sentirem à vontade, ou a movimentação, deu algum toque específico para eles, porque o entrosamento parecia que era de muito tempo. E é o segundo jogo que tu faz a alteração de tirar os zagueiros e recuar os volantes. Tem algo específico nisso acontecendo, que os zagueiros que até então são os consagrados estão saindo antes do jogo para poder colocar os volantes e não colocar propriamente um outro zagueiro no lugar? Quanto ao Queiroz e o Pavão, eles, é lógico que eu converso com eles durante a semana. Eu pedi para eles, quinta-feira nós concentramos, eles fizeram alguns trabalhos com o grupo, conversei durante os trabalhos com eles, levei eles para a concentração desde quinta-feira, para que eles participassem das refeições, para que eles participassem do vídeo, para que eles participassem da preleção, mesmo que, de repente, se desse uma zebra, eles estivessem no vídeo. Mas eles entraram, então, eles já estavam adaptados, então eles viram o nosso trabalho tático, eles viram o vídeo, a preleção. Então, basicamente, ali, eles entenderam bem da maneira que a gente joga, da maneira que eu quero que o jogador da posição faça, entendeu? Independente da posição. Então, é lógico que não pegaram 100%, que seria uma coisa impossível. Mas o básico, o principal, pode ter certeza que eles pegaram, justamente porque que o grupo recebeu todos os jogadores de braços abertos, né? Se sentiram em casa justamente por isso, que é a minha maneira de trabalhar, entendeu? Muita alegria no dia a dia. E o grupo sempre recebendo todo mundo que chega, independente de quem quer que seja, independente da posição, dando carinho, recebendo o jogador de braços abertos, para eles ficarem à vontade. E isso faz a diferença também dentro do campo. Quanto aos zagueiros, eu tenho uma leitura de jogo, eu tenho que ver o que está acontecendo dentro do campo. Por exemplo, no jogo de hoje, a gente não estava tendo espaço, a gente não estava marcando, a gente estava demorando para sair com a bola de trás, eles estavam marcando a nossa saída de bola, e às vezes precisa mexer, colocar velocidade, colocar a qualidade, entendeu? Foi isso que eu fiz, não só no jogo de hoje, em outros jogos também eu já fiz. E vou continuar sempre fazendo, na maneira que eu achar que é necessário algo mais. O meu jogador está bem dentro do campo, tem velocidade, tem qualidade, eu procuro mexer as peças do tabuleiro, colocar ele para uma outra posição, acrescentar mais jogadores de qualidade, de velocidade, que é importante hoje no futebol, entendeu? Mas você pode falar, mas vai ficar exposto sem um zagueiro, sem 2 zagueiros, mas é um risco que se corre. Eu posso ficar sem esse zagueiro e talvez, dependendo das circunstâncias, perder na bola aérea. Mas eu posso perder num sentido e ganhar nos outros sentidos, em termos de velocidade, em termos de qualidade, em termos de posse de bola, entendeu? De cansar o adversário. Também não vou te dar uma palestra, né? Vai, próximo. Renato, parabéns pela vitória. Sempre se fala que as comparações elas precisam ser sempre muito medidas, porque pode pesar para o jogador e tudo mais, mas é normal a torcida fazer, e nós mesmos que estávamos assistindo a partida e vendo outras partidas, é muito difícil não comparar o Gustavo Nunes com o Cebola. Eu acho ele muito parecido nos trejeitos, do jeito de jogar. E talvez com 18 anos o Cebolinha não tinha toda a capacidade de leitura de jogo que esse guri tem. Eu vejo ele como um jogador muito interessante com um futuro, né? Tu chegou a pensar isso também em algum momento, né? Já viu essa semelhança em algum momento? E tu acha também que ele não sente esse peso? Parece que é um guri que está meio que pronto, assim, com 18 anos, com muito menos coisas, como tu falou antes, a serem corrigidas? Bom, aí depende muito do treinador que ele tem. Depende muito do que o treinador ensina, da tranquilidade que o jogador passa para o jogador, da confiança que o treinador passa para o jogador. Você não pode pegar um jogador de 18 anos e cobrar dele de uma maneira como eu cobro de outros jogadores que são mais experientes. Aí você vai diminuir, o garoto não vai ter a coragem de repente, fazer a jogada. Uma das coisas que eu passo sempre para os garotos é: não tenha medo de errar. Se errar, a culpa é minha. Pode tentar. A confiança total. Tentou 1, 2, 3, 4 vezes, perdeu a bola, vai na quinta. Essa confiança vai ter minha. Não se preocupa de achar que eu vou olhar, vou te xingar, vou ficar bravo com você. Não, eu dou essa confiança para o jogador. Lógico que sempre na hora certa, não vai ser próximo da nossa área, no meio de campo, que ele vai, entendeu? Mas essas dicas todas eu dou para ele.
como dou para os outros garotos também. Mas, em cima disso, que é bom, eu queria dar um recado também para os outros empresários, que eu converso bastante com o nosso executivo, Luiz Wagner, e o nosso vice-presidente Antônio, e o nosso presidente sempre está por dentro das situações que a gente conversa. Esse garoto, ele lá, é que você não pegaram as indiretas dele lá no jogo, acho, contra o Ipiranga. Brasil de Pelotas. Eu falei que você estava me apertando, por que não os garotos, por que não os garotos? Chegou exatamente no discurso onde eu queria, que a tua pergunta foi muito boa para a gente esclarecer algumas coisas. No Grêmio, o pensamento do Grêmio, do nosso presidente com o nosso vice-presidente e mais o nosso executivo e o pensamento do treinador é o seguinte: hoje em dia no Grêmio, o garoto, ele vai, e nós temos bons garotos lá na base, e a gente vai fazer garotos, é importante isso para o clube. Só que hoje em dia o Grêmio, o jogador, ele tem que mostrar, ele tem seus gatilhos, ele renova o contrato, ele vai mostrar para progressivamente ele ir ganhando os gatilhos e automaticamente ganhando os aumentos. Hoje em dia não adianta os empresários chegarem aqui no Grêmio, acharem que o garoto vai ganhar um grande salário para depois querer mostrar o futebol, mesmo que ele tenha futuro. Antes ele vai mostrar o futebol dele, e aí, de acordo com o nosso executivo, vice-presidente e o nosso presidente, automaticamente ele tem os gatilhos, jogou tantos minutos, tem aumento, fez tantos gols, tem aumento, virou titular, tem aumento. Então, são os gatilhos que o garoto precisa. Porque no momento que você pega um garoto, joga ele no profissional e dá um salário alto para ele, daqui a pouco ele se acomoda, mas ele já tem um contrato de 3, 4 anos. Ou daqui a pouco, se você dá um salário alto para ele e ele começa a jogar bem, bom, daqui a pouco ele quer o quê? 700 mil por mês? 1 milhão por mês? Então, o Grêmio está no caminho certo. Antes mostra para ganhar aumento. Tem os gatilhos. Então, o que eu quero dizer com isso? O Gustavinho começou assim, o empresário dele entendeu, hoje o garoto está aqui nos ajudando, o garoto já está batendo alguns gatilhos dele, merecidamente, só que eu estou dando esse recado para os outros empresários, que nós temos outros garotos na base, que eu gostaria de estar trabalhando com eles aqui, e só não estão por causa dos empresários. Que eu não tenho nada contra o empresário. Absolutamente nada. Agora, no momento que esses empresários entenderem que antes faz para merecer e não querer antes de fazer. Então, nós temos outros garotos que já poderiam estar aqui jogando. Meu exemplo está aí, o garoto que aproveitou a oportunidade. O empresário dele foi inteligente, entendeu que o clube quer passar para essa garotada, que é o caminho certo. Senão, meu amigo, a folha de pagamento do Grêmio vai a 30 milhões e daqui a pouco você não vê ninguém jogando. Então, está de parabéns nosso executivo, nosso presidente, nosso vice-presidente.